Bom dia, seus brocha. Que são os brocha, que são brocha. Aos brocha, que são brocha. E as prostitutas de luxo. Carol Tupinambá, Ariane Soares. A copete de luxo, Ariane Soares. Carol Tupinambá. Disque, parceira trabalhista. Disque, esposa. Nas horas vagas que ela é professora. Disque esposa. Disque namorada, parceira trabalhista. Nas horas vagas é que ela é professora. E só foi professora de faculdade graças a mim. Deveria me amar ela, porque arrumaram um cargo para ela de professora depois que me conheceram. Então, gente, vocês acham mesmo que isso aqui vai ficar assim mesmo, né? Vocês acham mesmo? Então, mais uma produção de Dani Almeida, Felipe Assis, corno, brocha, tarado e criminoso cibernético. Wagner Santos, tarado, masturbador, criminoso cibernético, ainda perseguidor. O Henrique Correia, procurador do trabalho, tarado, masturbador, tarado, que paga gerente de hotel para colocar câmera em banheiro de hotel, tanto de Rondônia, tanto no hotel, um motel que eu fiquei lá em São Paulo, sendo que eu ia viajar. Eu falei no outro vídeo que eu ia viajar, ia mesmo, porque o hotel foi em São Paulo, um hotel que eu perdi o voo, então eu paguei um motel que eu fiquei em São Paulo, no pé do morro, um motel rosa, porque eu ia viajar no dia seguinte para pegar o avião, que é o avião que eu perdi, para ir fazer prova, que eu tinha prova no ano que vem. Então, seja lá o que for que vocês estão colocando na minha testa, serve para vocês. Eu estou falando verbalmente, mas o que eu falo verbalmente serve para vocês. E o que vocês colocam no meu rosto, na minha testa, em qualquer outra parte aqui do vídeo, serve também para vocês. Ofensa visual. Ofensa visual para vocês mesmos. Porque para mim, como eu provei biologicamente, não, a carapuça não me serve. Então, você é um broxa, Henrique Correia, broxa, insuportável, que nem uma mulher quer ficar com você, nem por 10 minutos. Uma mulher não fica com você. Você não consegue manter uma mulher do seu lado por 10 minutos. Por uma semana você não consegue manter uma mulher do seu lado. E a Carol Tupinambá, uma prostituta de luxo. Por que você não liga pra Carol? Diz que esposa, diz que namorada, de mentirinha. Liga pra Carol pra fazer tirar sua namorada de mentira, né? Ela topa qualquer coisa. Nas horas vagas que ela é professora. A Ariane Soares é a mesma coisa, acompanhante de luxo. Está precisando de um acompanhante de luxo para viajar? Você que foi na Itália lá, que botou uma Virgem Maria. Botou uma Virgem Maria não. Tirou uma foto ali da Itália, do pátio da Itália, e falou: a primeira aparição da Virgem Maria foi nesse pátio. A primeira aparição, que saiu uma luz, assim, essa é a primeira aparição. Tinha uma luz no fim, no pátio da Itália, tinha uma luz lá no fundo. Saiu uma luz assim, ele falando assim: a primeira aparição da Virgem Maria foi nesse pátio. Dizem que foi aqui no pátio da Itália, blá, blá, blá. A Virgem Maria tá morta, filho. Ela tá esperando Jesus voltar. O único que ressuscitou foi Jesus Cristo. Foi provado que não acharam o corpo de Cristo. Foi o único que ressuscitou, meu filho. O único, não acharam o corpo de Cristo. Maria, a Virgem Maria, que não era mais virgem, que depois que ela teve Jesus, ela teve mais outros 7 filhos. Ela teve filho. Tanto que quando Jesus estava na cruz, morrendo, e a Maria chegou perto da cruz e falou assim: meu filho. Aí Jesus, antes de morrer, falou: mulher, não falou nem mãe, mulher, este é o seu filho, com João, que era irmão dele, biológico. Esse é o seu filho. João, essa é sua mãe. Quer dizer que a mãe, Maria, era mãe de João, mas não era mãe dele. Ela foi um instrumento para que Jesus viesse à terra. Jesus não nasceu do fruto do pecado. Jesus não nasceu de uma relação sexual. Jesus não nasceu de uma relação sexual. Jesus já existia, Jesus era verbo, e o verbo estava com ele. Deus era verbo, e o verbo estava com Deus. Não existia Deus, e o verbo estava com ele. Jesus já estava do lado de Deus, quando Deus criou o céu e a terra, 7 dias. Jesus estava do lado de Deus. Então Maria não foi mãe de Jesus. Você querendo ou não, porco velho em Correia. Então não teve aparição lá, não. O que apareceu lá foi um espírito, um demônio se fazendo de Maria para enganar as pessoas. Foi isso que aconteceu. Assim como Tomé, assim como Samuel. Como Saul mandou a feiticeira chamar Samuel. Samuel tinha morrido. Samuel tinha morrido. Não tinha como os mortos
falar com os vivos, está na Bíblia isso. Então, Jesus, Maria não era mãe de Jesus, ela foi um meio. Pelo costume da terra, ela era mãe de Jesus, mas Jesus foi um meio. Maria foi um meio para Jesus que viesse na terra morrer por nós, mas Jesus não foi fruto de pecado. Maria, depois que teve Jesus, teve João, teve outros filhos. E Jesus, para cortar a idolatria, ele falou isso na cruz: mulher, esse seu filho, João, essa é sua mãe. Jesus estava do lado de Deus, quando Deus criou o céu e a terra. E quando Deus falou assim: quem quer ir a proclamar? Está na Bíblia. Aquilo ali está fazendo referência a Jesus, em Salmos. Está fazendo referência a Jesus. Quem quer ir a proclamar a salvação? Quem quer ir morrer na cruz, a morte de cruz? E Jesus se ofereceu, apareceu e falou: eu vou, envia-me a mim. E Jesus foi. Então Deus mandou Jesus vir na terra em forma de humano para morrer na cruz como Cordeiro Santo, porque não podia ter mácula, como diz Davi lá, Salmos. Davi profetizou, porque Davi veio antes de Jesus. Ele falou: não, sacrifício de ovelhas não quiseste, mas tinha que ser um sacrifício de algo santo, de uma pessoa santa. Então Jesus era santo. Quando Jesus veio para a terra, Jesus foi morrer, ele não pecou, ele não nasceu do fruto do pecado. Todos nós, quando nascemos, nós viemos do pecado de Adão e Eva. Quando nós nascemos, nós somos fruto do pecado de Adão e Eva. Todos nós nascemos com esse pecado de Adão e Eva. Jesus não. Jesus, quando nasceu, ele nasceu do pecado de Adão e Eva. As pessoas pensavam que o pai dele era o marido de Maria, mas não era. Maria. Era pai por costume, que adotou ele, mas ele não nasceu do fruto do pecado. Então, Jesus não era filho de João e Maria. Ele era por costume, mas ele veio na terra. Ele não carregava o pecado de Adão e Eva com ele quando ele nasceu. Porque não podia. O sacrifício na cruz era pela humanidade, e ainda porque eles estavam mortos, igual Maria, Abraão. A missão de Jesus era tão grande que se Jesus falhasse, muitas pessoas não iam ressuscitar. Muitas pessoas. Porque quando Jesus voltar, é que Maria vai ressuscitar, Abraão, todos, Isaac, Jacó, vão ressuscitar para serem julgados segundo as suas obras, quando Jesus voltar. Mas se Jesus não tivesse morrido na cruz e ressuscitado no terceiro dia, ia acabado a esperança para a humanidade. Teria acabado a esperança para a humanidade. Jesus teria acabado a esperança para a humanidade. Maria que você idolatra e me corrige, não teria ressuscitado, não iria ressuscitar. Então, aquela pessoa que você viu, a primeira aparição que apareceu na Itália, da Virgem Maria, que de virgem já não tinha nada mais, porque quando ela morreu, já morreu mulher, porque depois de Jesus, se você lesse a Bíblia, você ia saber que Maria, depois de Jesus, teve outros filhos, então não é Virgem Maria, não. Aquela aparição lá, a primeira aparição que dizem que ela apareceu na Itália, não era Maria. Maria está descansando no seio de Abraão, no paraíso, esperando a volta de Jesus. Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz, Maria não ia ressuscitar. Maria sequer ia para o céu. Maria está esperando a volta de Jesus, assim como todos os pais da fé, Abraão, Isaac e Jacó, está esperando Jesus vir para buscá-los. E aí sim, eles vão ressuscitar. Mas o único que ressuscitou até hoje foi Jesus. Jesus foi o único que ressuscitou no terceiro dia. Foi Jesus. O único que ressuscitou foi Jesus. Tá? Aquela aparição lá na Itália, que você falou que foi a primeira aparição de Maria, não foi. Sabe qual foi essa aparição? Foi a mesma de Samuel. Samuel tinha morrido e Saul, desesperado, queria que Samuel falasse com ele, mas Samuel era profeta. Samuel que falou que Davi ia tomar o lugar de Saul. E foi Samuel que ungiu Davi antes de morrer. Quando Samuel morreu, o profeta de Deus morreu, Samuel e Saul, que era rei de Israel, estava desesperado. O primeiro rei de Israel foi Saul. Saul estava desesperado, não sabia o que fazer. E ele queria falar com Samuel, mas Samuel já estava morto. E aí ele foi falar com a feiticeira, tá na Bíblia. A feiticeira fez um negócio lá e apareceu Samuel. A mesma Maria que apareceu para você lá, Maria, apareceu para você não, que você disse que foi a primeira aparição de Maria lá na Itália, no pátio da Itália, 6 da manhã, foi a primeira aparição de Maria, não foi o que você falou? Foi a mesma aparição de Samuel. Samuel apareceu por causa da feiticeira que fez um negócio lá e aí Samuel apareceu. Porque não era Samuel, era um demônio se fazendo de Samuel. E aí tanto que ele Saul procurou a feiticeira, mas Samuel já tinha morrido. E Jesus falou lá na frente que não se falam com mortos, tá?
Então, Samuel não era Samuel. Samuel está morto até hoje, esperando Jesus voltar também para ser ressuscitado, ser julgado por suas obras e vai para o céu, porque ele vai ter um advogado, que é Jesus, todos nós. Então, a missão de Jesus era muito importante, não era uma missão qualquer. Por isso que ele tinha que ter aquela morte horrível de cruz. Ele tinha aquela morte de cruz, porque Jesus tinha que ter aquela morte de cruz. A missão dele é muito importante. Era para os pais da fé, inclusive para Abraão. E a mesma aparição que você disse, que é a primeira aparição pelos históricos da Igreja Católica, a Maria apareceu lá naquele pátio lá. Dizem que ela que apareceu não foi a aparição, não foi Maria. Maria é uma mulher de Deus que está esperando Jesus voltar. Está morta. O único que ressuscitou pelos fatos, pelas histórias, foi Jesus, porque não acharam o corpo de Jesus no terceiro dia. Foi o único que ressuscitou. Tanto que a Bíblia diz isso. A Bíblia, mesmo a Bíblia que você segue, não diz que Maria ressuscitou. A Bíblia que você segue, a Bíblia Católica segue, a nossa, não diz que Maria ressuscitou em nenhum momento. Quem fala isso são os historiadores que viu Maria, a primeira aparição dela foi lá na Itália, naquele pátio da Itália, com a luz lá atrás. Dizem isso, que é a primeira aparição dela. Mas quem pode comprovar que aquela era Maria? Não era Maria. Porque ela nem é virgem, ela teve filhos depois. E segundo, não podem afirmar que era Maria. Aquela primeira aparição na Itália ali, quem disse que era Maria? Às vezes é um espírito imundo, possa ser um espírito se fazendo da Maria. Como é que vocês, no desespero de ter algo para adorar, vocês querem ter algo para adorar, titular aquela mulher lá que apareceu como Maria, podia ser uma assombração. A mesma coisa Samuel apareceu para Saul e falou com Saul, não era Samuel, era um espírito imundo, um espírito, um demônio, aqueles mesmos demônios que quando se rebelaram com Deus lá no céu, Deus jogou os demônios para a terra e está lá na Bíblia, ai da terra que vai receber todos esses demônios, que foi 1/3 dos demônios se rebelaram contra Deus, 1/3 dos demônios se rebelaram contra Deus junto com Satanás. E aí Deus jogou Satanás e seus anjos aqui na terra, para a terra. Então, aquele Samuel que apareceu para Saul da Bíblia, da feiticeira, que Saul foi procurar a feiticeira, Samuel já tinha morrido, foi um espírito imundo se fazendo de Samuel, tanto que ele procurou a feiticeira. E a feiticeira fez lá uma macumba não, um troço lá e apareceu a imagem de Samuel, mas não era Samuel. Saul, o primeiro rei de Israel, achava que era Samuel. Mas não era uma imagem, um espírito imundo se fazendo de Samuel, porque Samuel está morto. E Jesus falou, lá no Novo Testamento, coloca lá, ó, Lázaro, está lá no Novo Testamento, Lázaro, a história que Jesus conta de Lázaro, o rico e Lázaro, e o mendigo. Quando morre, e aí Lázaro vai para o céu, e o jovem rico, o rico e o amigo, e o rico e Lázaro, e o rico morre e vai para o inferno, fica ardendo lá. E o que estava leproso, o rico o leproso, Lázaro, vai para o céu. E aí o rico está ardendo no inferno, esperando também a volta de Jesus, que aquilo não é parábola não, que aí Jesus falou algo que aconteceu. Aí, porque Jesus estava no céu junto com Deus, então ele viu essas coisas. E ele contou essa história, aí ele falando para as pessoas assim, no Sermão do Monte. Ele falou, o rico estava lá pedindo, coloca um pouco de água na minha boca para eu poder me refrigerar, que aqui está muito quente, e Lázaro não podia. Aí o anjo falou assim, não pode, porque a gente não pode ter contato com vocês aí, a gente não pode. E aí lá o jovem rico, e o anjo falou assim, que estava junto com o leproso, lá no paraíso, que eles ficam aguardando a volta de Jesus. E aí ele falou, o jovem rico, e o Lázaro falou, o rapaz falou assim, um anjo falou assim, ué, você em vida teve seu refrigério, você foi rico, você teve todo o seu refrigério em vida, e agora você está tendo o seu pagamento na morte. Já ele, coitado, teve a sua vida, ele sofreu em vida, teve todo o sofrimento em vida, e agora ele está tendo refrigério aqui, ele está pagando, está se refrigerando agora de todo o seu sofrimento interno. E aí ele falou assim, e a gente não pode entrar em contato com vocês aí, a gente não tem comunhão da luz com as trevas. E aí o jovem rico falou assim, então pelo menos manda avisar os meus parentes, os meus amigos, pede para alguém lá avisar, vão lá avisar, para que eles não façam a mesma coisa que eu, para eles quando morrer, eles não vão chegar e vão ficar aqui, para que eles, quando eles morrerem, eles não virem para cá. Então avisem eles. Aí o anjo falou, não há comunhão, não há como, há um abismo entre nós e os ricos, e os vivos, não há um abismo entre nós e os vivos, não tem como falar, não se dá
como é que ele falou? Não há comunhão, há um abismo. Nós não podemos entrar em contato com os vivos, nem eles conosco. Não podemos ter nenhum contato. Ou seja, como é que Maria apareceu se o próprio Jesus disse que não há contato, contando a história, que não tem contato dos vivos com os mortos, com os vivos, nem os vivos com os mortos. Jesus está falando lá do rico e Lázaro. Não há contato entre os está aqui na Bíblia. Mateus está em Lucas. Já tem em Lucas isso. Não, aqui é Marcos. Como é que Maria estava lá? Maria não é uma mulher de Deus, mas ela nem sabe que idolatram ela. Ela nem sabe disso, que ela não ia gostar. Ela não sabe que tirar a adoração do filho dela para ela. Ela não sabe, senão ela não ia gostar disso. A própria Maria não ia gostar disso, porque ela era uma mulher de Deus, ela seguia Jesus. Ele está falando da... Aqui na Bíblia está dizendo, mas eu já vou xingar vocês, calma. Ele fala do rico, do Lázaro. Aí tem aqui a parábola, mas isso não é parábola não. É parábola... Ah, o rico e o mendigo, olha. Cadê? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daqui. Daqui não diz parábola não, tem várias parábolas, quando chega aqui não diz que é parábola não. E desejava o Lázaro alimentar-se das migalhas que caíram da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras, as feridas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão é o céu, onde você fica esperando quando Deus ir para o céu, para a eternidade. Não é o céu ainda não. O seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha só, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, um lugar de espera, de descanso. E morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, ó, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Isso era um lugar de descanso, esperando a vinda de Jesus. Então, clamando, disse, para eles serem ressuscitados. Aqui, seio de Abraão, tanto Abraão quanto Lázaro estão esperando Jesus voltar, para poder serem ressuscitados e ir para o céu mesmo, para o céu. Aqui é apenas o seio de Abraão. Então, Abraão e Lázaro no seu seio. Mas o jovem rico viu-os de longe. Ó. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe água à ponta dos meus dedos e que me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Então ele falou, Abraão falou, disse porém Abraão não tinha morrido, gente. Abraão estava no seio também esperando, tá também lá no seio junto com Lázaro, esperando Jesus voltar para ele ressuscitar. Maria também devia estar lá. Maria não estava lá ainda porque Jesus não tinha morrido ainda. Então Maria também tinha morrido.
Aí disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, falando com o jovem rico. E Lázaro, que é o mendigo, igualmente os males. Ele recebeu os males porque em vida ele tinha lepra. Agora, porém, aquele está consolado, e tu está em tormento. E além de tudo está posto um grande abismo, olha só. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós. Um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Ou seja, tinha um abismo entre o céu e o inferno ali. Uns estavam esperando Jesus para ser julgado no seio de Abraão, e o outro, há um abismo entre o inferno, onde eles estavam em tormento, esperando também para ser julgado, aquele inferno ali em tormentos. E ele falava que havia um grande abismo. Uns não podiam passar para lá, e quem estava no inferno podia passar para o seio de Abraão. E aí, o que o jovem rico falou, já que não podia Abraão refrescar ele, né? Ele falou: então replicou: pai, eu te imploro que os mandes à minha casa paterna, ou seja, para a casa dos parentes dele, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Aí o que Abraão respondeu? Eles têm Moisés e os profetas. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, eles que ouçam Moisés. Então era o tempo de Moisés. Moisés estava pregando. Ou era Moisés, ou seja, as pessoas pregando Moisés. Pode ser nesse tempo, as pessoas pregando lá o Velho Testamento de Moisés. Então Abraão falou para ele: eles têm Moisés e os profetas que estão pregando. Eles que o ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos não for... Olha só o que ele falou, ainda insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles arrepender-se-ão. Aí eles vão acreditar. Se alguém entre os mortos aqui for lá avisá-los, eles vão acreditar. Os pastores, os profetas estão pregando, mas eles não acreditam. Então falou assim. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, eles que o ouçam. Mas aí ele falou, mas ele insistiu, o jovem rico: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos, vou ler de novo, se alguém entre os mortos for ter com eles, for lá falar com eles, eles se arrependerão. Aí eles falaram. Aí o que o pai Abraão falou? Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ainda que ressuscite alguém entre os mortos, eles não vão se deixar persuadir. Se não ouvir os vivos, então ele quis dizer que ninguém pode ir até lá. Então aquele espírito lá, antes ele falou do abismo, que nenhum não pode ter com o outro. E ele falou que ouçam o Abraão e os profetas. O Abraão falou que ouçam Moisés e os profetas. Mas quando o jovem rico insistiu, ele falou: se não houve Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, se convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Mas ainda que ressuscite alguém entre os mortos, porque é difícil, não vai ressuscitar ninguém dentre os mortos. Então, gente, aquela mulher que você viu, que você disse, Henrique Corrêa, lá, você disse que aquela mulher que você falou lá, que apareceu, que era Maria, que apareceu no pátio, que era Maria, que apareceu no pátio lá, aquela não era Maria, era um espírito se fazendo de Maria, para enganar trouxa igual você, Henrique Corrêa, que falou que a primeira aparição da Virgem Maria foi naquele pátio lá na Itália. Quem disse que era Maria? Poderia ser uma assombração. A mesma coisa que apareceu Samuel, dizendo que era Samuel. A feiticeira fez aparecer Samuel. Mas quem disse que era Samuel? Saul achou que era Samuel, mas não era Samuel. Aquilo ali era um espírito imundo se fazendo de Samuel. A mesma coisa, a Maria não era virgem, coisa nenhuma. E você estava fazendo aquilo, debochando, dizendo de mim, a primeira aparição que eu apareci lá no meu prédio. Você engula, meu querido. Porque, ao contrário do que você acha ou deixa de achar, eu realmente sou virgem. Meu laudo mostra que eu sou virgem. E o meu futuro marido vai perceber, porque ele não vai ser um broxa como você, um broxa e um masturbador profissional, um tarado como você. Ele vai perceber com uma simples relação, na primeira vez que ele me ter, ele vai perceber que eu sou realmente virgem. Eu não preciso, além do meu laudo médico provar, eu não preciso provar nada para você, seu broxa. Então, você tem que aceitar. Você não aceita porque você acha impossível. Mais ainda eu dou o meu valor.
Agora eu tô achando eu que eu sou uma mulher de muito mais valor agora, já que vocês estão a ponto de dizer que eu comprei um laudo médico, a ponto de dizer que eu não sou virgem coisa nenhuma, dizendo que vocês daqui querem me derrubar desde sempre, que compraram o laudo pra mim, que aquela ginecologista que mal me atendeu, que me atendeu com maior má vontade, né, que fez estragar a carreira dela e o CR dela para me dar um laudo falso por causa de vocês, ou por causa que ela quis me ajudar. Então, independente de você gostar ou não, eu sou virgem e agora eu sei o meu valor mais ainda, porque se vocês estão achando um absurdo, eu com 41 anos ser virgem, coma menos, que é o que acontece, que realmente sou virgem mesmo, você querendo ou não. Então você está dando valor, idolatrando uma mulher que você fala que é virgem, que apareceu não sei aonde, que ninguém diz que aquela mulher é a Maria está no seio de Abraão descansando, a mulher de Deus. Se você não acredita, problema seu. Agora eu sei mais ainda do meu valor, porque você acha inacreditável uma mulher na minha idade ser virgem. Assim como essa Carol, prostituta de luxo, aberta, que já teve um filho, que agora ela é a virgem, ela tá no celibato, não quer saber mais de homem nem de sexo, ela não sente falta mais de homem nem de sexo, ela tá no celibato. A Ariane Soares está no celibato agora, não quer saber mais de homem, tá no celibato, tá fazendo agora yoga. Quando ela não sente falta de homem, ela vai fazer yoga, ela tá no celibato, né? Então, todos vocês enlouqueceram, ó, vocês estão birutinha. Então, seja lá o que vocês for, que vocês colocam na minha testa, é pra vocês mesmos. Então, você é um broxa, você não acredita, então você deveria me idolatrar, já que você idolatra um espírito que apareceu lá, se referindo a mim, que é a primeira aparição. Eu entendi aquilo ali, só não quis discutir, porque eu não tenho que provar nada pra você. O Felipe Ascensa, através dos réus dele, os seguidores dele, falou, vá lá e vê de novo. Lê de novo, vê de novo e entenda. Eu entendi, desde a primeira vez que eu entrei lá no Instagram dele, que ele se referia a deboche, que eu não sou virgem coisa nenhuma. Mas eu não tenho que provar nada pra você, seu broche. Eu vou ter que provar pra um broche, igual você, que não consegue manter uma mulher do seu lado por mais de uma semana. Eu tenho que provar alguma coisa pra você, que fica com os restos do Felipe Bernardes, na espreita de ver as transes do Felipe Bernardes, com os restos dele, pegando as ex do Felipe Bernardes pra tentar me fazer raiva e me manipular, pra dizer que eu preciso da sua ajuda pra alguma coisa. Eu não tenho que provar nada pra você, nada. Mas eu tenho esse gostinho de provar, de dizer que realmente sou virgem. Você tá me enfeiando. Tá querendo dizer, é virgem, mas é feia, tá me enfeiando. Então você me idolatra, você deveria me idolatrar por ser virgem. Você acha isso muito importante. Uma pessoa tão podre como você deve achar isso muito importante, o fato de eu ser virgem. Mas eu sou, você querendo ou não. Então você acha que é por isso que você me idolatra. Igual você quer idolatrar uma aparição, uma mulher que nem virgem é mais, que a Maria não era mais virgem, ela teve 6 filhos depois de Jesus. Então você me idolatra porque eu sou virgem com 41 anos de idade, tá? Aceite que dói menos, sou virgem mesmo, aceite, tá? Que eu não comprei laudo nenhum, muito menos você comprou laudo pra mim, seu porco nojento. Nem muito menos aquele porco novo do Felipe Ascensa, aquele corno, vai comprar laudo pra mim. Vai falar com nenhuma amiguinha dele pra montar um laudo falso pra mim. Sendo que ele tentou me destruir de todas as maneiras, com todos os contatos dele possível, ele não ia comprar um laudo pra mim, muito menos essa rata velha dessa puta velha da Carol, ela não ia comprar nenhum laudo pra mim, ela não ia falar com nenhuma pessoa importante pra fazer laudo falso pra mim. Logo ela, que queria que o Felipe Bernardes fosse no mesmo lugar que eu viajei em Natal pra dizer que ganhou, ela ia muito, né, falar com alguns contatos dela pra comprar um laudo pra mim. Então, você fez aquele deboche lá, eu entendi, mas eu não quis responder porque não deu satisfação a você. Não deu. Então é a realidade, vocês gostando ou não, eu sou virgem, querendo ou não. Surpreendi todos vocês, porque vocês descobriram um tesouro, porque eu sou um tesouro, segundo o Henrique Corrêa, que acha impossível ser virgem. Me comparou com a Virgem Maria, com deboche, a primeira aparição. Você querendo ou não, eu sou, você gostando ou não. A mesma coisa do Felipe Bernardes, aquela bicha enrustida, fazendo deboche, fazendo assim deboche, como se eu não fosse realmente virgem, deboche. Sendo que ele sabe muito bem que eu sou, porque o laudo tá dizendo, e que ninguém comprou esse laudo pra mim, e eu não ia enganar uma pessoa, eu não ia falar algo assim tão sério, sabendo que eu quero casar, porque eu quero casar. Eu não vou falar algo tão sério assim, mentir descaradamente, para quando eu casar, meu marido perceber, porque não vai ser um broche igual vocês, ele vai perceber logo de cara que eu menti o tempo todo quando eu era virgem, não sou maluca de mentir algo sério assim. Então, meu filho, vocês, ó, calados, tá? Vocês querem controlar o médico, vocês estão, ó, birutinho, querem controlar o médico. Será que o Felipe Bernardes comprou um laudo pra mim? O menino de ouro comprou um laudo pra mim, querendo me destruir, querendo provar que eu minto. Ele foi lá e comprou também um laudo pra mim, de milhões. Porque uma médica pra vender um laudo, ela tem que ser algo, um dinheiro que garanta a carreira dela. O importante, a mulher com maior má vontade lá, aquela ginecologista, que eu nunca mais vou ser atendida por ela, com maior má vontade de me examinar,
Ainda ficou fazendo deboche. Calma que você não vai perder a virgindade não. Calma que você não vai se perder a virgindade não. Com o dedo, com um negócio no dedo, fazendo deboche. Calma que você, eu não falei nada disso. Ela falando, calma que você não vai perder a virgindade não. Ela estava examinando. Você nem deixou examinar direito. Toda má vontade. Parecia aquelas médicas de hospital público do SUS. Ela comprou, vocês compraram ela, né? Ela me deu de má vontade, mas teve que dar, teve que assinar lá com o nome dela, meu laudo. Tá? Então, ó, engulam, vocês engulam. Eu tenho fogo, Henrique Corrêa, pra xingar vocês, desmascarar de vocês. Mil vídeos. A Carol, prostituta de luxo, que tentou me derrubar o tempo todo, ela foi lá, né? Falou com os contatos dela pra me ajudar, porque ela é muito boazinha. Ela é Maria, né? Ela, sim, agora é a Virgem. O Felipe Ascenso também falou com os contatos dele pra me dar um laudo falso. Ele que tentou me destruir até hoje, ele quer me dar um laudo falso. Então eu entendi muito bem, Rico, o que você quis dizer lá quando você botou a primeira aparição da Virgem Maria no pátio. Eu entendi o que você quis dizer. Só que eu não levei em consideração, porque você é um lixo. Você é lixo pra mim. Eu não tenho que provar nada pra você. Então eu nem liguei. Eu já sabia. Mas mesmo assim, depois eu provei em dezembro de 2022, eu postei lá meu laudo. Eu não vou mentir, porque eu não vou ficar com vocês. Vocês estão me enfiando, porque vocês estão com raiva, com despeito, porque eu não quero nem de vocês. Vocês não vão me ter mesmo. Todo homem que não consegue uma mulher, eu tava falando isso pra minha irmã. Todo homem que não consegue ter uma mulher, ele começa a desdenhar a mulher, falar dela que ela é feia, enfeiar ela, botar os lábios finos, igual estão fazendo, botando isso aqui mais alto que isso aqui, botando meu olho caído, que o outro vídeo de ofensa, eles botaram esse meu olho caído, assim, menor que esse. Quem me vê pessoalmente vai ver que eu não tenho um olho maior que o outro, vai me ver que meus lábios são perfeitos. O máximo que eu tenho é esse aqui, ó, maior. Esse aqui eu tenho mesmo. Então, eu tenho perfeito. Todo mundo vai ver isso. Então, isso aqui de me botar coisa na minha testa, qualquer outra coisa, é uma questão de tempo. Porque eu vou comprar essa semana mesmo um aplicativo para limpar. E outra, como eu fui na defensoria, na defensoria mesmo, e já processei por consumidor, eu tenho um pendrive sobrando aqui. Eu vou começar a salvar hoje as ofensas, porque eu vou limpar e vou botar tudo de novo dos meus vídeos de ofensa, chamando o Felipe Ascenso de corno, de broxa, de tarado, safado, manipulador, chamando o Felipe Bernardes de bicho enrustido, palhacito, mais conhecido entre os amigos de palhacito, viado, enrustido, juiz do trabalho Felipe Bernardes, broxa, que brocha, tanto ficar se masturbando vendo mulher, não sei porquê, porque eu não gosto da coisa. O Henrique Corrêa também, masturbador, broxa, tarado, Wagner Santos, tarado, masturbador. E nas horas vagas que ele é professor, Wagner Santos, perseguidor de aluna, que tentou me armar para uma cilada lá com um rapaz no rap e mandou uma pessoa tirar foto quando eu me encontrei com o rapaz, para dizer que eu era prostituta, sendo que nem beijo teve quando eu me encontrei com o rapaz no rap. Tinha uma moça no dia do meu primeiro encontro tirando foto da parede. Uma pessoa está tirando foto da parede onde eu estava, com o rapaz na parede, numa cafeteria também. Eu só me encontrava na cafeteria, porque agora, daqui a pouco, vão dizer que a Carol do Pinambá gosta de café também, ele é apaixonado por cafeteria. Então, a mesma coisa, o Felipe Bernardes, na época, estava com um Wagner também. Então, eu vou criar 1000 vídeos, vocês não podem me processar, porque é tudo que eu quero, que é eu estar com uma reconvenção pedindo crime cibernético. E vocês vão ficar por anos correndo esse processo. Eu não tenho medo de vocês fazerem nada. Estão botando processo de anos? Isso aqui é o de menos. Isso aqui é o de menos. O direito do consumidor, a tutela de urgência, não existe isso que vocês estão botando processo de 10 anos, isso aí não existe. A tutela de urgência pede que isso seja modificado enquanto o processo corre. O processo pode levar 2 anos. Se eu não fizer acordo, na audiência, o processo de direito do consumidor com os dois aplicativos pode levar anos. Mas a tutela de urgência, eles têm que já fazer a retificação, devolver a funcionalidade, isso não existe. Mas se isso não acontecer, não tem problema, eu continuo falando de vocês que sabem, eu tô ficando conhecida. Querem mesmo, chamando vocês de broxa, de corno, Felipe Ascenso, broxa, tarado, Henrique Corrêa, Gabriel, prostituta de luxo, Carol Tupinambá, disque esposa, Ariane Soares, disque acompanhante, e o Gabriel Grangeiro Cafetão, ele presta, ele já era cafetão, porque no Gran Concurso ele colocava lá, se vocês verem lá, tem uns posts que ele tava falando, dando conselho de vida sentimental, e eu postei embaixo, ué, vocês são um curso de concurso ou são um disque vida sentimental? Tá dando conselho de vida sentimental. Vocês têm que dar conselho de concurso, dicas de concurso, não é conselho de vida sentimental não, porque vocês estão dando conselho aqui de vida sentimental. Na época eu postei, foi um monte de defensor embaixo me atacar nos comentários. Tem que dar conselho de vida sentimental. Sempre foi cafetão, Gabriel Grangeiro sempre foi cafetão, e agora eu descobri que ele é criminoso cibernético.
e vocês acham que qualquer coisa desse gênero vai me tirar das redes sociais, não vão não. Eu vou continuar falando de vocês. Inclusive, vou até salvar os vídeos de ofensa para falar de vocês. E acha que vai ficar correndo o processo em tempo, isso vai ficar para sempre. Vai não, vou limpar. Eu vou limpar com outro aplicativo e vou fazer um escândalo ainda maior. Eu vou salvar esses vídeos, vou salvar agora de ofensa, porque eu vou limpar e vou botar de novo, de novo, de novo. Vou te perder as visualizações, mas não tem importância não. Tem outras pessoas que vão ver, que vão me conhecer e vão ver. Outra brocha, outro... Faltou alguém? Não, faltou não. Então, Henrico, eu entendi lá que você quis dizer que aqui no pátio, a primeira aparição da Virgem Maria, quer dizer que eu apareci lá numa sombra lá. Se vocês têm delícia, eu não posso fazer nada. Agora vocês têm que engolir, que eu sou virgem, vocês querendo ou não, tá? Vocês têm que engolir, mastigue e engulhem, que vocês descobriram o que vocês achavam como certo, que era impossível, uma mulher de 41 anos virgem. Então tudo assim, ó. Aí estão inventando agora um monte de coisa, inventando agora, jogando daqui, jogando dali, não tô nem aí. Portanto, que faz fora das mídias sociais. Tá fazendo dentro das mídias sociais é puta, piranha, prostituta de luxo, viado, enrustido, corno e manipulador. Vou fazer o quê? Vou fazer nada. Ficar botando coisinha na minha testa pra vocês mesmos. Eu tô falando a ofensa verbal e vocês estão completando no meu corpo a ofensa visual pra vocês mesmos. Porque pra mim, queridos, não serve. E ainda vai ficar 1000 vídeos de ofensas começando, que eu vou salvar agora no meu pendrive os vídeos de ofensa que já tem aqui, que eu vi download, tá? Um beijo, excelente dia. Mais tarde tem mais. Enquanto eu leio o meu livro de Genial, eu ainda faço umas ofensinhas pra vocês.